Boa noite, irmãos. Tudo bom? A paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Naná, com mais uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Estamos aqui, esperançosos com que todas essas dificuldades, todas essas lutas que nós estamos passando venham se findar e todas as coisas voltem ao normal. E sabemos que a nossa vida de igreja, por mais uma vez, ela houve um afastamento, tido como um afastamento social pelas autoridades, um afastamento social pelas leis que regem o país, o mundo, e estamos cumprindo essa medida como uma ordenança, em obediência ao que está acontecendo por conta dessa pandemia. Mas nós sabemos que, mediante tudo quanto o Senhor tem para as nossas vidas, Ele pretende sim guardar os nossos corações de todas as afrontas, dificuldades, de todas as lutas que nós estamos e vamos passar. Em tudo Deus Ele quer nos fortalecer e Ele quer guiar os nossos corações para que venhamos andar segundo a sua vontade, segundo a plenitude do seu Espírito. Muitos de nós nesses dias estamos sendo provados, o quanto que a nossa paciência, o quanto que o nosso coração ele está curado ou não. Esse tempo de ficar em casa tem mostrado a muitos o quanto verdadeiramente confiam no Senhor ou o quanto verdadeiramente ainda necessita confiar. E eu acredito que são dias em que os nossos corações têm que arder por estar na presença de Deus, porque isso é Evangelho, isso faz parte do Evangelho. Não é à toa que está escrito na palavra de Deus, em Eclesiastes 3, se não me engano, versículo 5, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Inicia-se assim no verso 1, mas no capítulo 5 fala que há tempo de se abraçar e há tempo de se afastar-se, e afastar-se de se abraçar ou de ficar longe. Então, como há tempo para todas as coisas, agora é um tempo de que devemos estar longe um do outro fisicamente, com um toque, mas no espírito, juntos, no mesmo propósito, sempre juntos. Então, isso é ser igreja. Ser igreja é estar juntos, independente de qual seja o lugar que viemos estar. Amém? Que você, na sua casa, você continue sendo forte, corajoso, que você continue dobrando o seu coração em momentos da oração, a meditação daquilo que Deus tem falado ao seu coração. E isso é muito importante, que você continue sendo aquilo que Deus chamou você para ser, mesmo você estando escondido, mesmo você estando em sua casa, mesmo você estando em um lugar que representa nos dias de hoje segurança para a nossa saúde, para a saúde daqueles que nos rodeiam. Amém? Nessa noite eu quero trazer a palavra de Ezequiel 37:1, uma palavra muito conhecida, uma palavra que vai falar sobre coisas que todos nós muitas vezes já ouvimos muitas pregações sobre, já ouvimos muitas palavras sobre Ezequiel. E uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos, é que Ezequiel, ele nunca vai estar falando de um evangelho que um dia você perdeu suas coisas e você perdeu você perdeu financeiramente alguma coisa e Deus ele vai dar um sopro de vida, te tirar desse deserto e você vai viver agora uma vida plena, uma vida arregada, porque muitas vezes nós ouvimos pregações e evangelhos que são pregados que não tem nada a ver com o evangelho do reino, mas nós sabemos que as palavras também da Bíblia são usadas como base para que venhamos caminhar sobre algum assunto, sobre algo que venha ser determinante para as nossas vidas. Mas verdadeiramente eu quero falar para os irmãos que temos que tomar muito cuidado com o que nós lemos, com o que as pessoas interpretam, e se verdadeiramente
aquilo que a Bíblia está falando é o que o leitor, é o que o pregador, é o que o palestrante verdadeiramente está querendo trazer do coração de Deus. E nessa noite eu gostaria de usar a palavra de Ezequiel 37, a partir do verso 1, que vai narrar toda a história do Vale de Ossos Secos, para mostrar uma outra parte, uma parte aonde que a Bíblia mostra que um dia nós tivemos que nos tornar filhos de Deus. Então essa palavra é para filhos, é para quem vai se tornar filhos. E por que todos, né, como sempre nós escutamos as nossas vidas inteiras, por que todos sempre usa, né, todo mundo é filho de Deus e todos são filhos de Deus. Só que a Bíblia vai falar aqui em João, capítulo 1, se não me engano, verso 12, que todos a quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos quanto receberam Jesus, né, e creram no seu nome, a esses foram dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Então nós não somos filhos de Deus exatamente porque nós nascemos nesse mundo e porque Deus criou todas as coisas. Se nós um dia nós não dobrarmos o nosso coração e a nossa mente e falarmos bem assim, peraí, eu preciso me tornar filho de Deus, porque na palavra de Deus, no livro de João, vai estar escrito que para ser filho de Deus, Deus ele tem que me aceitar, ele tem que me resgatar. E a partir do momento em que eu reconheço que eu sou filho dele e que eu recebo esse poder de se tornar filho dele, então agora eu vou andar como filho dele. Então ser filho de Deus e andar como filho de Deus parte de um princípio aonde que temos que reconhecer que Deus é Pai e que nós precisamos nos tornar filhos de Deus, né? Porque isso mostra claramente que não só porque você nasceu no mundo, e existe uma frase que ecoa por toda a terra, que todo mundo é filho de Deus, e na verdade não é. Todos nós somos criaturas, todos nós fomos criados por Deus. Agora, filho de Deus é verdadeiramente aquele que aceita ser filho e dobra o seu coração a isso, se torna filho de Deus, né? E a Bíblia fala que é feito filho de Deus. E o que isso tem a ver com Ezequiel 37, 1? Ao mesmo tempo que nada, ao mesmo tempo tudo, né? E eu escrevi aqui uma coisa que veio no meu coração, né? Para nos tornarmos filhos de Deus, é necessário um processo em que o unigênito se tornasse o primogênito de Deus. O que isso quer dizer? Foi necessário um dia que Jesus, como o único Filho de Deus, ele viesse à Terra, nascesse através de uma mulher chamada Maria, e a partir desse processo de um nascimento, como se fosse um nascimento natural de uma criança, ele foi concebido no ventre de Maria, e ele nasceu em Jerusalém, né? Ele nasceu na Judéia, e a partir do momento em que Jesus nasce, ali ele nasce como um menino, uma criança normal, ele vai viver uma vida normal. José e Maria cria Jesus como uma criança normal, e isso ele veio por quê? Porque ele veio como um ser humano, uma pessoa normal. Então Jesus, ele sentia as dores que nós sentimos, ele sentia os desejos que nós sentimos, ele sentia as vontades que nós sentíamos, mas de tudo a Bíblia fala que ele se abdicou, ele se santificou, ele se separou de todos os desejos, de todas as coisas que ele poderia viver, para poder viver o chamamento do Pai, aquilo que o Pai um dia determinou para ele, propôs a ele, ele aceitou ser o sacrifício, ser aquele que viria remir aquilo que Adão fez no princípio. No princípio Adão era um homem perfeito, mas por conta de que ele desobedeceu a Deus junto com sua esposa Eva, comendo o fruto do pecado, né? O fruto que gerou o pecado, o fruto do bem e do mal, que deu conhecimento do bem e do mal. O pecado não foi exatamente estar no fruto, o pecado foi comer o fruto, sendo que a ordem era para não comer. Então o pecado ali foi a desobediência.
E a desobediência na Bíblia, muitas vezes, ela vai relatar que ela é um pecado contra Deus. Em toda a narrativa da Bíblia, você vai ver que todas as vezes que o povo pecava contra o Senhor, é porque o povo, ele desobedecia a Deus, o povo de Israel desobedecia. Então, por isso, eles viveram muitos momentos em que, em muitas partes das suas vidas, eles vão viver em cativeiros, eles vão viver em lugares aonde eles vão aprender que a desobediência só leva a um castigo, a algo que não é bom. Então Deus, através do seu amor, sempre nesses lugares de prisão, resgatava o seu povo a partir do momento em que o seu povo começava a dobrar o seu coração, a se humilhar, a orar e a buscar a face de Deus, coisa que nós temos feito, eu posso dizer, no dia de hoje. No dia de hoje foi um dia de consagração, é um dia de consagração, onde toda a nação brasileira foi convocada a orar, a jejuar, a buscar a face do Senhor por uma resolução na nossa terra, para que essa epidemia acabe, para que essa enfermidade pare de matar pessoas. Então o desejo do nosso coração para nesses dias é para que o Senhor Deus ele intervenha com o seu poder divino sobre toda essa enfermidade, sobre todo esse mal que está atingindo todo o mundo, toda a terra, e também a nós brasileiros, a nós que somos uma nação bem distante da onde começou o centro dessa epidemia, mas nós também fomos atingidos por isso, e por conta disso nós estamos hoje vivendo quarentena, dias que são dias de privacidade de muitas coisas, principalmente do convívio social, para hoje nós estarmos nas nossas casas, mantendo distância uns dos outros, para que não venhamos infectar uns aos outros. E através desses vídeos, através dessas pregações, nós queremos sim fazer com que o Evangelho do Reino ele continue sendo pregado, o Evangelho do Reino ele continue sendo introduzido no coração de pessoas que precisam viver uma grande transformação em suas vidas. Por quê? Porque todos nós necessitamos de salvação, todos nós necessitamos de se tornar filhos de Deus, para que nós venhamos ser salvos. E salvos do quê? Salvos da ira de Deus. Amém? Mas por que Deus se irou? Deus só se irou contra o pecado porque o homem um dia pecou. Então hoje nós temos a oportunidade, a partir do livro de João que nós lemos, que nós temos, a partir do momento que nós reconhecemos Deus, nós somos presenteados com o poder de ser feito filhos de Deus, para que venhamos andar em obediência, e a obediência gera vida, a obediência gera remissão de pecado, a obediência gera uma vida abundante. Então, nos tornarmos filhos de Deus começa a partir do princípio que só podemos nos tornar filhos de Deus, porque um dia o único filho de Deus, o primogênito, o unigênito, o único filho de Deus, que é isso a palavra unigênito significa, ele se tornou primogênito. Então, por conta da sua vinda, da sua morte, do seu sacrifício, ele nos fez com que todos nós viéssemos a ser filhos de Deus, agora co-herdeiros de tudo que ele tem, de tudo que ele é, porque Jesus ele se tornou o primeiro filho e nós nos tornamos os filhos que hoje são irmãos desse Senhor, irmão desse Jesus que herdou e está herdando a salvação. Propósito que Deus ele determinou para as nossas vidas desde o princípio de todas as coisas, porque a Bíblia vai falar que desde o princípio o Cordeiro ele foi imolado, ele foi sacrificado. Então, o que Jesus estava vivendo nos seus dias, a partir dos seus 33 anos de idade, eram dias que já tinham acontecido no reino do Espírito, e agora ele estava vivendo o cumprimento disso. A Bíblia fala que sobre nós já temos um fim de todas as coisas, aonde nós vamos morar, para onde nós vamos, mas o que nós estamos vivendo hoje são o cumprimento de todas essas coisas. Então é por isso que existe o que aconteceu, o que vai acontecer
e o que está acontecendo. Então nós estamos nesses dias vivendo o que está acontecendo no meio dessas coisas, do que está acontecendo, para que seja o cumprimento de todas as coisas. E para que venhamos começar a cumprir todas as coisas e a vivermos como filhos de Deus, é necessário com que nós sejamos alcançados por esse amor, alcançados por esse Deus, alcançados para que venhamos ter essa vida plena com Deus. Eu quero, neste momento, ler com os meus irmãos o livro que eu citei no começo, Ezequiel 37. Isso, Ezequiel 37. Eu peço para que você pegue sua Bíblia aí na sua casa. Se quiser pegar um caderninho para anotar alguma coisa, mas pegue o livro de Ezequiel 37. E no livro de Ezequiel 37 a gente vai ver Ezequiel, um profeta do Senhor, um homem que tinha sido, já nesse contexto aqui, ele já tinha sido muito usado por Deus, feito muitas coisas para Deus, né, como profeta, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. E mais uma vez Deus aqui, Ezequiel 37, verso 1, ele vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Então a Bíblia fala que ele não saiu no Espírito dele, mas ele saiu no Espírito do Senhor, por isso que está em letra maiúscula. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Nós acreditamos, muitos teólogos acreditam que ele disse isso por conta, não de que ele não acreditava, mas por conta de quão grande era o cansaço desse profeta nesses dias, por conta de tantas coisas que ele tinha vivido, que ele estava vivendo. E no caso, o Espírito do Senhor, que nós conhecemos como Espírito Santo, levou ele a dar uma volta ao redor de todos esses ossos e mostrou para ele que eram muito numerosos sobre a face da terra. E por isso no capítulo 3 ele diz: Senhor, tu sabes. E no verso 4 continua dizendo: então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Para muitos de nós, irmãos, e para quem não tem fé ainda, sua fé, ela não foi ativada, uma fé na palavra de Deus, uma fé no Senhor Jesus, porque essa fé, ela é ativada em nós a partir do momento em que nós somos ativados no nosso espírito. Porque a Bíblia, ela vai falar que todos nós, antes de Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas esse morto, como se você olha para você, você fala: não, mas eu estou vivo, eu tinha vida, eu respiro, eu falo, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu conquisto minhas coisas. Mas a vida que está falando aqui, está falando da vida espiritual. Uma vida que antes nós estávamos mortos espiritualmente, que não tem nada a ver com espiritismo. E está falando de uma vida que nós que fomos gerados em Deus, nós que fomos gerados por Deus, nós somos feitos de três elementos importantes para que nós venhamos estar hoje aqui, para que nós venhamos tocar em coisas, falar. Nós somos feitos do pó da terra, que hoje simboliza e é a nossa carne, o pó da terra, né? O que nós somos feitos no princípio foi feito pó da terra, então é o que hoje é a nossa carne. E nós recebemos um fôlego de vida, né? Essa forma é o que nós respiramos, e nós temos esse fôlego. Nós podemos dizer muitas vezes que é a nossa alma vivente, então é a nossa alma. E também nós recebemos da parte de Deus o Espírito. O Espírito é o que dá vida, é o que faz gerar em nós, é o que gera em nós essa vida, né? A alma faz com que nós venhamos estar vivos, e
então onde nós temos os nossos desejos, nossas sensações, e o nosso espírito é o que vai fazer com que nós venhamos ter uma verdadeira vida. Então muitas pessoas que não conheciam o Senhor Jesus antes, elas estavam mortas nos seus delitos e nos seus pecados, por conta que elas não viviam essa vida espiritual, essa vida no Espírito. E para viver essa vida espiritual, essa vida no Espírito, não necessariamente nós temos que morrer e encarnar, ou morrer e viver uma vida no Espírito, vagando por aí, como muitos falam. Uma história muito mais complicada de se acreditar em que existem espíritos por aí, mas existe sim espíritos malignos, espíritos que foram de anjos perfeitos, que pecaram contra o nosso Senhor nos céus ainda, quando se juntaram com Lúcifer, né, que antes era um anjo de luz, e hoje ele é um anjo caído, né? A Bíblia fala que ele é um anjo caído, e a terça parte dos anjos que estavam com ele caíram junto, porque aceitaram a sua oferta e aceitaram aquilo que ele ofereceu. E como nós que lemos a Bíblia, você que está na sua casa, você que lê a Bíblia, você sabe que ele é muito bom em oferecer coisas, principalmente que não é dele, e oferecer coisas que faz com que homens e anjos sintam desejo de viver aquilo que ele está falando, sendo que isso não é uma verdade de todo, porque ele é tão bom nisso que você vai ver depois em Mateus capítulo 4 que ele pegou o próprio Senhor Jesus e ele ofereceu para Jesus o mundo. Ele ofereceu, como diz a minha mãe, ele ofereceu mundos e fundos. E não estava, tudo aquilo não estava no poder dele, tudo aquilo era de Deus, tudo aquilo é de Deus e foi dado aos homens. Ele estava governando sobre aquilo por conta do pecado e por conta da queda do homem, mas ele ofereceu para Jesus muitas coisas, mas Jesus ele não aceitou nenhuma delas, nem obedeceu, porque Jesus é filho de Deus, então ele obedecia ao Pai, aquilo que o Pai mandava, aquilo que o Pai determinava sobre a sua vida. Amém? Então aí nós continuamos, nós vamos ver que essa vida que Deus nos propôs viver foi uma vida que desde o início nós vivíamos. O homem, Adão, ele não morreu. A Bíblia fala que quando ele comesse do fruto do bem e do mal, certamente morreria. Mas Adão, no momento em que ele é tirado do jardim do Éden junto com Eva, ele não morre fisicamente. Primeiro ele morre, a Bíblia dá a entender que ele morre espiritualmente. Então a partir de Adão, toda a humanidade que foi gerada, ela nasceu desligada espiritualmente de quem era Deus. Então a partir de Gênesis você vai ver que Deus ele começa a fazer, a trabalhar para ter um resgate através da igreja, através de uma nação, né? Hoje nós temos como a igreja um resgate desse povo que padeceu, que morreu por conta de que já nasceu com a vida espiritual desligada de quem era Deus. E hoje nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração e pedir para que esse Deus ele venha morar dentro de nós. E quando nós reconhecemos que a vida de Jesus ela pode morar dentro de nós, que Jesus ele pode viver conosco, nós estamos falando no reino do Espírito, que esse espírito de vida que agora tem um contato direto com Deus, ele está ativado, ele está vivo. Então por isso, a partir disso, nós somos verdadeiramente voltamos a ser ligados à vida eterna, coisa que Adão já estava vivendo antes, mas deixou de viver por conta do pecado. Amém? Então aqui nós vamos ver que Deus está especificamente mostrando para Ezequiel um vale onde estava cheio de ossos, pessoas que estavam mortas, ossos sequíssimos, pessoas que não tinham vida. E nós vamos entender um pouco mais sobre essa vida espiritual que nós estamos falando a partir desse texto, que ele deixa uma clareza muito legal até o fim dessa ministração. Então no verso 5 vai dizer: assim diz o Senhor Deus,
a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha que delícia, o próprio Evangelho se ligando, eu posso dizer assim, explicando, dando sentido para aquilo que é espiritual. Então, por isso ele, no verso 4 diz assim, Deus dando uma ordem para Ezequiel: então me disse, profetiza a estes ossos, diz, e ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mais à frente, verso 5 diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Verso 6, e porei nervo em vós e sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então olha que interessante, nós só temos a consciência e só sabemos que Deus, Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, quando em nós é ativado esse Espírito, essa vida que Deus nos deu no Espírito. Então o profeta, no verso 7, ele começa a profetizar e ele fala: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se acharam, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então não havia neles vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós e a humanidade, todos nós confundimos uma vida, como é que eu posso falar, uma vida secular, uma vida no mundo, uma vida mundana, com a vida que Deus está falando, mas é totalmente inverso. Estamos falando de uma vida onde o corpo, a alma, ela tem os desejos e ela tem suas vontades e ela vive isso, e tudo isso que nós andarmos, se nós andarmos vivendo apenas na vontade da nossa carne, na vontade da nossa alma, isso nunca vai gerar em nós arrependimento de pecado para que venhamos viver uma vida eterna. E quando ele diz sobre a vida no Espírito, esse Espírito vivente em nós, ele está falando de uma vida que foi profetizada, de uma vida que foi gerada em nós, que vai fazer com que venhamos viver uma vida íntegra, uma vida eterna, uma vida para sempre, uma vida que não tem um tempo determinado, como essa vida apenas mundana, humana e carnal. Verso 9 vai dizer: e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército grande e extremo. Uau! Então esse homem, nesse momento, ele profetizou. O que é profetizar? Ele proferiu palavras, mas não foram qualquer palavra, foram palavras que saíram primeiro da boca de Deus, e essas palavras proferidas a ossos, a ossos sequíssimos, que não tinham um pingo de vida, como a gente fala muitas vezes no Nordeste, não tinha nem sequer o tutano naqueles ossos para que pudesse ser gerado alguma coisa, mas ele mostra aqueles ossos sem um pingo de vida, sem nada de vida, e ele dá uma ordem àqueles ossos, ele fala, profetiza, e dá uma ordem a esses ossos para que eles vivam. Agora vamos entender quem são esses ossos e quem é esse povo morto ao qual ele estava falando. Verso 11 continua dizendo: e então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza-lhe, assim diz o Senhor, eis que
Eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e os porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Ele disse isso e eu fiz. Esse é o profeta dizendo, eu fiz, diz o Senhor. Olha que interessante, que coisa aqui profunda que nós vamos entender. Então, no versículo 13 de Ezequiel 37, Deus ele está dizendo: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós, verso 14, o meu espírito, com letra maiúscula. Então, a nossa vida comum, física, que tem aí determinado viver 120 anos, não temos vivido isso por conta de alimentação, por conta de pecado, por um monte de coisa, por degradação da própria terra, por poluição, por tudo que um homem causou no mundo, né? Então o homem ele causou sua própria destruição. Então cada vez mais, e por conta do poder do pecado, né, o homem tem vivido menos tempo. Foi determinado viver até 120 anos, mas muitos da humanidade não conseguem passar dos 100. Muita dificuldade de chegar aos 90. Mas por que eu estou falando dessa data de vida cronológica, né? É exatamente porque quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de uma vida no Kairos. No Kairos é uma vida na eternidade, uma vida com Deus, uma vida eterna. E essa vida eterna, ela só é gerada quando essa vida física, carnal, diabólica, muitas vezes sentido na palavra, ela é convertida, através do arrependimento do pecado, porque o pecado, desde o princípio da criação, ele gera morte. E esse pecado que gerava morte, agora ele em arrependimento, nós vamos receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vamos nos batizar, que simboliza um novo nascimento nas águas. As águas do batismo, elas simbolizam um novo nascimento. Então todo aquele que não nascer da água, e a Bíblia fala que não nasceu do Espírito, não herdará o reino dos céus. É lei, é uma lei espiritual. Aquele que não nascer das águas e do Espírito não herdarão o reino dos céus. Então mostra claramente que esse exército que Ezequiel estava falando desde o versículo 1, está falando do povo de Israel que estava andando, que estava vivo, com a aparência de que estavam vivos, mas verdadeiramente, espiritualmente, eles estavam mortos e reclamando da dificuldade do deserto, do que eles estavam vivendo como peregrinos naqueles dias de dificuldade, dias de escravidão. E esse povo, eles estavam clamando e ansiando por uma misericórdia, por um resgate de Deus, que agora faria com que esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele viesse sobre este povo, para poder gerar o quê? Para poder gerar vida. E uma vida que não estamos falando de uma vida terrena, uma vida que vai durar aí seus 100 e poucos anos ou até menos, mas estamos falando de uma vida que é eterna, uma vida que eu posso dizer assim, numa linguagem mais simples, uma vida para sempre, né? Uma vida eterna. Então, para que essa vida eterna alcance os nossos corações e alcance nossas vidas, como eu disse desde o princípio, é necessário com que nós venhamos crer, acreditar que esse Jesus, ele morreu por nós, ele morreu por conta dos nossos pecados, e ele remindo todos os nossos pecados, nós acreditando nisso, agora nós vamos viver as outras leis para podermos herdar e viver a vida eterna. Qual é? Jesus, ele deu a sua vida por nós, agora nós temos que dar a nossa vida por ele, porque nós vamos viver aquilo que Deus determinou como lei para que viéssemos a viver uma vida eterna. Como, pastor? Através do quê?
aonde é quando nós começamos a viver a sua palavra, né? Ali no livro de João ele vai explicar claramente que nós nos tornamos filhos de Deus. A partir do momento que nós nos tornamos filhos, nós vamos vivendo tudo aquilo que Deus vai determinando para as nossas vidas, para que nós venhamos andar no caminho que é Jesus, e viemos andar conforme o que Deus determinou para nós, para que em nós essa vida eterna gerada venha verdadeiramente nos levar para um lugar eterno. Então o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não é um evangelho de melhoria de vida, mas é um evangelho de transformação, é um evangelho onde vai transportar as nossas vidas de pecado, as nossas vidas de erro, as nossas vidas de engano, para uma vida eterna, para uma vida, posso dizer assim, maravilhosa, como a gente nunca viveu antes com Ele. É por isso que é muito difícil hoje você pregar para alguém, você querer fazer a humanidade, ou querer fazer algumas pessoas acreditarem numa vida que ainda não viram. Mas a Bíblia ela vem dizer que Deus ele preparou para nós um lugar e coisas maravilhosas ao qual o homem não viu, o olho não ouviu, o homem não viu, né? O olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem o que Deus preparou para nós. Então, a incredulidade não é você não acreditar naquilo que você está vendo. A incredulidade, ela é você não acreditar naquilo que você não está vendo. Então, por isso a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, a nossa vida após o pecado, ela só pode ser transformada, ela só pode ser mudada, ela só pode ser ligada a essa vida eterna quando ela é ligada a Deus, a partir do momento em que nosso espírito ele é vivificado, e a partir daí nós vivemos uma vida em obediência no espírito. Só se consegue obedecer a palavra de Deus aquele que vive uma vida no espírito, uma vida espiritual. Mas qual a diferença dessa vida espiritual para a vida, dessa vida carnal para essa vida espiritual? É porque essa vida carnal é uma vida que, se nós só vivermos ela, nós vamos viver nos desejos, só nos desejos da nossa carne, nos desejos da nossa alma, que são desejos terrenos, de simplesmente conquistar coisas, de ter coisas, de ganhar coisas. Uma vida, muitas vezes, eu posso dizer assim, uma vida de soberba, uma vida de ganância, uma vida de querer conquistar tudo acima de tudo, ao contrário dessa vida espiritual, que é uma vida onde nós aprendemos muito mais a perder do que ganhar nessa vida, porque na vida espiritual, na vida no espírito, o perder é ganho. Diferente da vida carnal, que perder e é sofrimento. Porque a única coisa que nós podemos tocar, e é o que nós acreditamos, é coisa que podemos tocar, é o que podemos adquirir e ter. Isso, para muitos, é a certeza de felicidade, a certeza de plenitude. Mas uma vida espiritual, uma vida no espírito, é algo que foi determinado e dado por Deus. E só conseguimos alcançar essa vida a partir do momento em que nós agora deixamos de nutrir essa vida da carne. Como que nós nutrimos a vida da carne? A partir de que nós vivemos simplesmente só para a carne. Mas quando nós nutrimos a nossa vida no espírito, nós estamos gerando em nós eternidade. Quando a vida no espírito ela é nutrida de palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o alimento espiritual para as nossas vidas. A oração, ela não alimenta, ela não fortalece a carne, ela fortalece o espírito. A oração, a busca, o jejum, então o jejum ele não é algo que alimenta a carne, ele alimenta o espírito. Ele alimenta uma vida que não vai se findar aqui, mas que é eterna.
É uma vida onde não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver nada de ruim, mas vamos viver tudo aquilo que Deus desejou para as nossas vidas desde o princípio, antes da queda. Então a queda fez com que nós nos tornássemos homens carnais, humanamente frágeis e fracos, mas nessa noite eu estou mais uma vez apresentando para os vossos corações uma vida eterna, uma vida aonde você vai ter todo o respaldo e vai ter toda a certeza de que você está vivendo a verdade, porque quando você viver uma vida espiritual, as coisas espirituais, elas vão confirmando, elas vão gerando no teu espírito aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer. Então todas as coisas, a Bíblia fala que um homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Então nós vamos entender que todas as coisas são espirituais, mas o homem carnal, ele não tem esse sentimento, porque a sua carne, ela não consegue sentir as sensações do Espírito, mas sim o Espírito que habita em nós a partir de Cristo. E esse Espírito que habita em nós, ele é ligado ao Espírito do Pai, ao Espírito de Deus, que nutre as nossas vidas com a sua verdade, e por isso nós andamos em verdade. É por isso que quando Jesus ele nos convida a andar na palavra, porque o próprio Jesus é tido como a própria palavra de Deus, ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então a vida no Espírito, ela tem uma verdade, é Jesus. Ela tem um caminho, é o caminho que Jesus andou, e ela é a vida, essa é a eternidade que Deus tem para nós, aonde ele vive, onde ele está, junto com Jesus, nos esperando. Então que venhamos a partir desses dias com um pouco, ou o que você compreendeu dessa palavra, olhar para você e ansiar, desejar viver uma vida no Espírito. Por quê, pastor? Porque você e eu, uma vez nas nossas vidas, nós tentamos viver toda a nossa vida a partir daquilo que nós ganhamos, a partir daquilo que nós conquistamos. Então a nossa felicidade sempre foi voltada para aquilo que nós vemos, para aquilo que é riqueza, para aquilo que enche os olhos e faz com que a alma anseie. Mas a vida que Deus tem para nós, ela não é essa vida passageira, mas ela é uma vida eterna, ao qual todas as bênçãos espirituais já estão sobre nós a partir do momento em que nós resolvemos, a partir do momento que nós somos convencidos a viver essa vida com Deus. Então, para que nós venhamos viver essa vida com Deus, nós temos que ser todos os dias convencidos do pecado, do juízo, da justiça, para que nós venhamos viver essa vida no Espírito, nutrindo o nosso Espírito com a palavra, nutrindo o nosso Espírito com a verdade, nutrindo o nosso Espírito com oração, nutrindo o nosso Espírito com jejum. Então é o que nós, que vamos viver uma vida eterna, precisamos verdadeiramente viver uma vida eterna com Deus, crendo que Ele já nos salvou, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então é isso que Deus tem para nós. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Eu não consigo, irmão, eu não vou conseguir falar algo para você, que seja da igreja ou não, que vai falar para você assim: então o que você está oferecendo é que eu entre para a sua religião, e eu, a partir do momento que eu creio no que você está falando, no que a Bíblia está falando, a partir disso eu venho a viver essa vida. Não, irmão, eu não estou apresentando para você simplesmente uma religião, não estou pedindo para que você ande na minha religião, ou para que você ande no que eu ando, mas para que você viva e você confie e acredite nos princípios do Evangelho, e que você consiga dobrar o seu coração a viver o que Deus falou e está escrito em sua palavra, porque isso é a verdade. Eu não estou convidando você para entrar em uma nova religião, estou convidando você para andar com uma pessoa chamada Jesus, porque ela vai te levar, como Ele é o verdadeiro caminho, Ele vai te levar a uma verdadeira vida. Amém? É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a sua casa, para a sua família, uma verdadeira vida. Uma vida de verdade, uma vida plena com aquele que te ama e cuida de você. Amém? Então gostaria de
neste momento, fazer uma oração, agradecer ao Espírito Santo por este momento e pedir que o Espírito Santo ele possa, nesse momento, entrar no teu coração, na tua vida e te levar a um lugar de convencimento, um lugar onde eu fui levado. Eu não me converti, eu não tenho um berço evangélico, me converti aos 23 anos de idade, como muitos que me acompanham, que são meus amigos, sabem, e a partir disso eu comecei a viver uma nova vida, uma nova jornada, e toda vez nessa jornada, mas vai ter luta, vai ter dificuldade, a Bíblia fala, o Senhor Jesus ele avisou, ele fala que no mundo tereis aflições, então a gente vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Por que nós vamos vencer? Porque esse vencer, esse conquistar, ele não está ligado a nada que nós podemos ver e algo físico, ele está ligado ao que podemos crer e como podemos andar. E verdadeiramente, no nosso acreditar, é onde nós colocamos a nossa fé em evidência, em jogo, e acreditamos que todas as coisas estão nas mãos de Deus, e a partir disso as nossas vidas na mão de Deus, nós vamos viver uma vida plena e eterna na sua verdade. Feche seus olhos comigo, vamos orar, e a minha oração neste momento é para que, assim como o profeta Ezequiel ele assoprou sobre aquele vale de ossos secos, que representava e estava falando de pessoas que estavam vivas carnalmente, estavam sofrendo, e estavam sem esperança, estavam sem um destino, mas verdadeiramente quando esse profeta espiritual no reino do Espírito, ele acredita nisso, ele profetiza, ele proferiu palavras poderosas de vida, e ele profetizou o Espírito de Deus sobre aquele povo. Eu quero profetizar o Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu quero profetizar o Espírito de Deus sobre você, sobre os teus sonhos. Eu quero profetizar o Espírito de Deus sobre a tua vida e falar para você que verdadeiramente o suicídio, as drogas, a falta de esperança, ela não é o fim. Se você neste momento, se você ouvir a voz do Senhor e andar segundo o que Ele está falando, através dos seus filhos, e andar segundo o seu Espírito, você vai viver essa vida eterna. Esse vento do Espírito de Deus vai soprar sobre você, e você vai viver a partir de hoje uma novidade na sua vida. Em nome de Jesus eu quero profetizar que o Espírito ele está soprando sobre você que está aí do outro lado dessa tela, você que vai ouvir essa ministração hoje, você que vai ouvir depois, você que está pela internet, você vai ser transformado por aquilo que você está ouvindo hoje, porque em nome de Jesus eu acredito que essa palavra, por mais simples que seja, ela vai mexer com a tua fé, ela vai te trazer esperança, e a esperança de um Deus vivo, poderoso, eterno, real, que vai transformar a sua vida e vai guiar os teus caminhos, vai guiar o teu coração, para que você viva a eternidade com Deus, em nome de Jesus. É assim que eu abençoo a sua vida, declaro essa palavra e determino sobre ti, em nome de Jesus. Amém.